Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo escritas na prisão. Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Orações que Deus quer ouvir. Você já se perguntou quais são as orações que Deus gostaria de ouvir? O apóstolo Paulo, nesta porção das Escrituras, nos ensina, por meio do seu exemplo, as orações que nós deveremos fazer ou devemos fazer ao nosso Deus. No versículo 15 ao 16, lemos: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. A primeira oração que Deus quer ouvir de você é que você precisará orar por sabedoria e por revelação espiritual, ou seja, por entendimento espiritual. Assim diz o versículo 17. Peço que o Senhor Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você sabe como você deve orar pelos seus filhos, por alguém que você está ensinando ou falando de Jesus? Ore para que eles tenham sabedoria e revelação espiritual. Você precisará dizer isto a Jesus: Senhor, eu quero ter sabedoria e entendimento espiritual. Certamente esta é uma oração que Deus deseja ouvir. Outra oração que Ele quer ouvir de nós: ore por um coração aberto e capaz de experimentar a esperança que vem de Deus. Assim lemos no versículo 18: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Que coisa maravilhosa, o apóstolo Paulo está orando pelos Efésios para que o coração deles sejam abertos. Quantos corações estão endurecidos? Nós precisamos orar por nós e por aqueles que estão ao nosso redor, para que Ele nos dê um coração aberto para receber a esperança que Deus tem para nós. Ele está pronto para nos dar, mas precisamos orar, pedindo que Ele nos dê um coração aberto para isso. A terceira oração que o apóstolo Paulo nos ensina, pelo exemplo a fazer, é orar para experimentar o poder extraordinário de Deus, o qual se manifestou na ressurreição de Jesus. Olha o que vai dizer ainda o versículo 19 ao 21. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo está orando para que os seus ouvintes experimentem o extraordinário de Deus, o poder que habitou em Jesus, o poder que ressuscitou, o poder das regiões celestiais. É isto que o apóstolo Paulo está orando. Você já fez esta oração alguma vez? Experimentar o poder de Deus na sua vida? Se assim você não fez, então faça esta oração. Expresse o desejo de experimentar o poder do Senhor em sua vida e em sua família. O apóstolo Paulo também nos ensinou a orar para viver em plenitude espiritual e para exercer a autoridade espiritual. Certamente, esta é uma oração que Deus deseja ouvir. Nós lemos no versículo 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja.
que o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. É interessante você perceber o apóstolo Paulo falando da plenitude espiritual, do conhecimento daquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus, daquele que tem a plenitude de todas as coisas. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que segue Jesus não vive em escassez, não vive em falta. Então, esta é uma oração que você pode fazer ao Senhor. Senhor, eu desejo ter plenitude espiritual. Eu quero exercer autoridade espiritual. Eu quero conhecer mais o Espírito Santo, a pessoa de Jesus e o Deus Pai. Podemos orar desta maneira. Amado Senhor e Deus, muito obrigado, porque nós temos um modelo de oração por meio, Senhor, das orações que o apóstolo Paulo expressou. Oramos por nós, mas também oramos por aqueles que estão ao nosso redor, pela nossa comunidade, pela igreja. De verdade, Senhor, queremos experimentar mais da plenitude, mais do Teu poder. Queremos experimentar a sabedoria que vem dos altos céus. Esta é a nossa oração. Ensina-nos a ser mais parecido com o Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.